Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Woman, que é o nosso movimento de mulheres aqui da Náutica Digital. E hoje a gente está com uma presença muito especial, que é a Sol Medeiros. A Sol, gente, ela é terapeuta há 15 anos, ela é palestrante, mentora também, é casada há 23 anos com o Carlos, né? Isso. E mamãe de pet, é isso mesmo? É, o meu fofucho, que é o caramelo. Ô, gracinha. E isso, ó, como é que você tá? Um prazer te receber aqui. Ai, uma Obrigada por ter alegria, vindo. imagina, uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos aqui com vocês, né, o público da Náutica, então uma alegria muito grande estar aqui. Gente, hoje a Márcia ela não está presente. Aconteceu alguns problemas, ela tá bem, só que tá descansando. E aí hoje vai ser somente eu e a Sol mesmo, mas tenho certeza que também vai ser um podcast inesquecível para vocês. Hoje o tema que eu escolhi, Sol, para falar, eu pedi para você me mandar as suas perguntas, né? Sim. E eu defini um tema, que seria vivendo, né, uma vida com propósito, com prosperidade, que é bastante isso que você fala também, né? Sim, também. Conta pra gente só um pouquinho da sua história. Você é terapeuta há 15 anos, é isso mesmo? Eu sou terapeuta há 15 anos, né, desde 2008, mas a gente estava aqui nos bastidores conversando, estava falando para Ana que vir para Alphaville para mim tem um lado muito especial. Eu trabalhei 10 anos aqui em Alphaville, lá nos anos 90, antigamente quando a gente vinha para Alphaville, eu já entregando a idade, né? Não tinha semáforo, era só faixa de pedestre, né? Porque eles queriam que aqui fosse, né, mais organizado, que não seja, mas óbvio, né? O bairro, né, que na verdade Alphaville é um bairro ainda, né? A gente acha que é cidade, mas é um bairro de Barueri, né? Então, né, foi crescendo e aí ficou inviável não ter semáforo, né? Fizeram o túnel da Araguaia com a Rio Negro. Então, para mim estar aqui, então tem uma coisa muito afetiva, assim, sabe? Porque esses 10 anos que eu trabalhei aqui, apesar de que na época, né, não tinha pista pedagiada, não tinha rodoanel, a gente pegava um trânsito danado. Então, para mim, é muito especial estar aqui em Alphaville, né? Porque esses 10 anos que eu trabalhei aqui foram 10 anos muito felizes. Que bom. É. Aí o bom é que quando você vem, você fica assim, gente, como que as coisas mudam? Nossa, eu fiquei perdida aqui. Eu falei, gente, será que eu tenho Alphaville mesmo? Acho que eu tenho outro lugar. Oi, Mas que bom que evoluiu, né? Que só cresceu. uhum. E quando você trabalhava aqui, você trabalhava em que área? Então, na verdade, antes de eu ser terapeuta, eu trabalhava com. Sou formada, na verdade, sou bacharel em turismo. Então, eu trabalhei com turismo durante 20 anos. Eu trabalhava na área corporativa. Então, eu ficava dentro de grandes empresas, fazendo as viagens dos presidentes, dos CEOs, né? Então, se a pessoa, o presidente das empresas que eu trabalhava, precisava fazer uma viagem lá para a China, para Nova York, para Paris, então eu era a responsável para fazer toda essa viagem corporativa. Então eles iam, né, fazer essas viagens para fechar contrato de milhões de dólares. Então era uma responsabilidade muito grande que eu tinha na época. Não tinha que sair tudo assim minimamente perfeito, tudo perfeito. Então, e era um trabalho muito gostoso, apesar de era um pouco desgastante. Aí ao longo do tempo eu fui vendo que aquele trabalho não estava fazendo muito sentido para mim, porque eu fui nesses exames que a gente faz de rotina, eu descobri que eu estava doente. E aí eu tive que me afastar, fiz uma cirurgia, fiquei 6 meses afastada do trabalho para me recuperar. E isso foi em 2005. Naquela época a gente não tinha nem computador em casa ainda. Né? Eu até tinha computador, mas a gente não tinha internet, era internet de escada. Então, o que eu fazia? Eu lia muito. Comecei a ler, comecei a assistir muitos filmes. E um dos livros que apareceu para mim foi um livro da Louise Hay, né? Não sei se as pessoas conhecem. A Louise Hay é uma das pessoas que mais fala sobre autoconhecimento, ela já é falecida. E ela tinha um livro que falava assim, Ame e Cure Sua Vida. E ali comecei a entender, né? Por que eu tinha ficado doente, eu era muito jovem na época, né? Em 2005. Então, aí eu falei, e eu sempre gostei muito dessa coisa do cuidar de pessoas. Então, quando as pessoas vinham, né, até mim para eu fazer a viagem delas, era uma maneira de eu cuidar daquilo também. Então, eu só transferi o cuidado de realizar um sonho das pessoas, né, tanto dessa parte de fechar um contrato, da pessoa ser promovida, quanto de viagens mesmo de lazer, para o cuidado terapêutico. Né? E aí, depois de um tempo, eu acabei saindo da área de turismo e entrei nessa parte das terapias em 2008. Então, desde então, não saí mais. Aí, nesse período, já fui, dou palestras, dou curso. Já tive um programa
em rádio, como eu te falei, né? Eu adoro o microfone, se me deixar eu fico falando aqui. Então, já tive um programa na Rádio Vibe Mundial durante 3 anos, né? Falando sobre as terapias. E era uma delícia, né? Ficava lá 25 minutos e quando eu via, já tava, sentava no estúdio, estava na hora de ir embora. Nem vi o tempo passar. Né? Tem gente que tem medo de microfone, né? Eu e o microfone, nós somos grandes amigos. E foi através disso, né? Você foi para essa área da terapia e aí que você começou também a dar palestras, dar mentorias. Isso, foi através disso, né? Que nem você estava falando um pouco da gente, hoje fala-se tanto de ter propósito de vida, né? Mas eu acho que assim, antes a gente descobrir qual é o nosso propósito, na verdade, né? A gente precisa lembrar que nós somos seres humanos, né? Integrados. Então nós somos parte de um todo, que é o nosso corpo, só que a gente não é só um corpo. Então, a gente tem a parte das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e a gente tem uma parte energética, uma parte espiritual, né? Não estou nem de vínculo religioso, mas a gente tem algo que nos conecta nesse planeta na qual nós estamos. Então, quando a gente não está ligado nessa espiritualidade nossa, essa divindade dentro de nós, a gente não consegue descobrir nem quem a gente é. Nem qual é o talento maior que eu tenho, né? Talento, eu acho que é diferente de dom. Né? Então, dom você, com o tempo, né? Eu, por exemplo, agora estou querendo me aventurar a tocar pandeiro, né? Então, assim, eu não tenho dom do pandeiro, porque eu não pratico. Né? Então, o meu talento não é esse. Mas, assim, eu tenho uma grande facilidade do cuidado. Eu sou uma boa ouvinte, então eu tenho facilidade de me comunicar. Então, a partir disso, que eu começo a olhar internamente e entendo o que é fácil para mim, que eu faço assim com fluidez, que todas as pessoas comentam a respeito. Então, desde que eu lembro que eu era criança, as minhas amigas sempre vinham consultar muito comigo. Tanto é que eu tinha vontade de ter feito faculdade de psicologia, acabei não fazendo, né? Mas voltei a essa questão, né? Então, eu sou uma boa ouvinte, eu tenho facilidade de me comunicar. E aí você vai entendendo quais são os seus talentos. A partir daí, então, você consegue entender qual que é o seu propósito. Mas, para isso, você precisa estar muito conectada com você, a buscar essa divindade que a gente tem internamente. Aí, então, eu consigo colocar isso para o mundo. Porque se eu fico querendo me comparar com a vida da Ana, né, com a sua vida, Ana, né, eu não acesso o que eu tenho de melhor em mim. Quando a gente não acessa esse que a gente tem de melhor, que é único, que nós viemos trazer para o mundo, é um desserviço para nós e é um desserviço para a humanidade. Porque o que eu tenho para oferecer para o mundo só a Sol sabe fazer. Né? Mesmo que nós fôssemos terapeutas iguais, fizéssemos as mesmas coisas, o que eu faço e como eu faço, só eu faço. Não, por isso que eu falo que não existe concorrência. Então, a gente vai por afinidade, nós somos seres energéticos, então, conforme a minha vibração energética, eu vou trazer as pessoas. Então, naquela semana que eu acordo, que eu não estou muito bem, é impressionante. No dia seguinte, eu recebo um monte de mensagem. Eu não vou na sua consulta. Eu vou cansar. Então, porque a minha vibração está mais baixa. Então, nós somos seres que a gente tem por afinidades energéticas. Quando a gente começa a entender isso, que essas questões do nosso espírito, da nossa mente, das nossas emoções, elas refletem no corpo, o corpo é só essa manifestação, a gente começa a entender melhor como é que a gente funciona aqui. Hoje se fala tanto em autoconhecimento. Sim. Hoje é um assunto que as pessoas têm buscado muito entender, né? O autoconhecimento. Quando você fala dessa questão de comparação, ontem a gente teve também um outro podcast aqui, e a gente citou sobre isso. As pessoas, elas estão cada vez mais se comparando e deixando de ser quem ela é. E aí fica aquela coisa, fica uma pessoa assim, sem essência. Exatamente. Deixa de fazer o que gosta porque os outros vão pensar. Essa questão de se comparar hoje na internet tem crescido muito. Porque, por exemplo, você sabe fazer uma coisa, mas aí você entra na internet e vê que tem outras pessoas fazendo, ou fazendo de outra forma, você pensa que o que você tem para oferecer não é nada. E muito pelo contrário. Todo mundo tem a sua essência, todo mundo tem algo para agregar para outra pessoa. Eu falo muito com as meninas, né, que assim, a nossa história, ela serve sim de inspiração e com certeza alguma pessoa vai tirar algum proveito de qualquer situação que a gente passou. Isso vai da forma como a gente leva. Essa questão de energia é uma coisa que eu falo muito com todo mundo. Eu sou o tipo de pessoa assim, que eu sou muito tranquila. Tudo pra mim tá tudo bem, gente. Não gosto de me estressar. Então eu fujo do problema.
Com o máximo que eu puder deixar a situação boa, eu vou tentar. Que as coisas fluam, né? Porque eu acredito que assim, se eu ficar olhando só o lado negativo, as coisas não vão andar, gente. E aí, mais daquilo a gente atrai, né? Porque assim, hoje fala muito dessa questão da energia, da física quântica, mas estudando, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, os chineses já, né, não tem uma data específica, né? Alguns dizem que esse conhecimento deles data de mais de 60 mil anos, porque naquela época não se tinha registro. Então, eles já falavam que nós somos energia. Né? Que aí a matéria nada mais é do que essa energia condensada. Eles já falavam isso. Então, quando a gente traz esse negócio você falou da nossa essência, então a nossa essência, quando a gente é fecundado lá pela mãe, no ato sexual, quer dizer, fecundou, né? Então eu já pego metade do meu pai e metade da minha mãe. Então ali já tem um campo energético. Né? Então, metade minha e metade meu, que é a Dirce, e metade minha, que é o Heitor. Então, dali vai formar um novo ser. Então, tudo que acontece no ato sexual, da energia que estava meu pai e na minha mãe, vai me formar. Então, se minha mãe, naquela hora, ela estava tendo uma relação sexual prazerosa, eu vou entender que a vida é gostosa, que a vida é prazerosa. Então, tudo que a minha mãe foi sentindo no útero dela, aquilo também reverbera em mim. Então, também eu também consigo fazer um trabalho que a gente faz essa reprogramação e limpa todas essas memórias que a gente vai ter no útero. Porque o bebê que está ali, o feto, ele não tem noção do que está acontecendo. Né? Ele não tem experiência ainda. Né? Ele é só um espírito ali, um corpo, ele não tem vivências. E aí a gente consegue fazer essa reprogramação. E aí, quando você estava falando dessa questão da comparação, o que acontece? Então, eu sou um ser único. E o meu DNA, ele é único. Né? A minha íris é única, né? A nossa digital é única. Então, quando eu quero me comparar com a outra pessoa, tem duas questões aqui. Primeiro, quando a gente se compara com a outra pessoa, a gente nunca se compara para se achar superior. Não no sentido de ser, eu sou melhor do que a Ana. Não, que bacana, também estou fazendo um trabalho tão bacana quanto o da Ana. Normalmente, eu vou olhar para a Ana, nossa, o trabalho da Ana é tão bom e o meu está uma porcaria. E a gente sempre se coloca no lugar de menos. A questão de comparação, isso é da natureza humana. Né? Os chineses lá, milhares de anos, eles já falavam. Então, um chinês estava lá cultivando na sua casa, lá no seu feudo, a plantação de arroz, que era o que eles faziam. Ele olhava para o vizinho dele, para o outro feudo, e via a plantação de arroz, ele comparava. Então, essa comparação é natural do ser humano. A nossa mente, ela fica vagando no passado, no futuro, e vai contextualizando a gente para o momento presente. Isso é da natureza humana, não tem como isso, você querer mudar, porque é da nossa natureza. A diferença é que hoje, a comparação é sempre no sentido da ansiedade, é sempre no sentido que vai me levar para uma insegurança, e aí eu olho para o outro, acho que o outro, que de repente que tem menos experiência que eu, está fazendo mais, nossa, a Ana, que é mais nova do que eu, olha como que ela já está bombando na internet, e eu que estou aqui camelando há 15 anos, não estou evoluindo. E aí o que acontece? Aquilo eu entro numa energia do desmerecimento. E aí o que acontece? Essa comparação me leva para um outro lado, que assim, tudo que os meus antepassados fizeram para eu chegar até aqui, quando eu me comparo e quero ter a vida da Ana, né, a sua vida, é como se eu olhasse para minha mãe, para o meu pai, para todo mundo que veio antes, e falasse, olha, tudo que vocês fizeram não valeram de nada. E aí o que acontece? Essa essência que eu recebi da minha mãe e do meu pai, que é como a nossa bateria de vida, né, que é como se fosse a bateria do nosso celular. Né? Então, ela vai ter um tempo aqui de duração. Né? Que nem hoje, por exemplo, se a minha avó paterna estivesse viva, ela teria fazendo 103 anos. Ano passado eu tive a oportunidade de estar com ela, ela completou 102. Então, a bateria dela durou 102 anos. Né? Então, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Então, quando eu entro nessa comparação, eu desgasto muito a minha energia. Então, e essa energia que a gente desgasta, ela não vem de algum lugar, do éter, sei lá, do céu, não. É algo já da minha matéria. E aí eu posso ficar doente. E eu posso morrer até, entre aspas, né, antes. Ou então, se eu vou morrer naquele período lá de 102, como é que eu vou chegar lá naquele tempo que eu tenho para vir aqui nessa vida? Então, é como se eu pegasse a bateria do meu celular, fosse para durar aqui, sei lá, 12 horas, 24 horas, aí eu fico vendo vídeo, eu fico baixando aplicativo. O tempo de duração dessa bateria é menor. A diferença
que a bateria do meu celular, eu vou lá e recarrego. A gente não tem como recarregar isso. Então, aí a gente fica nesse desgaste. E uma hora o corpo vai falar assim, olha, filha, não tá dando mais. Por isso que hoje em dia, né, eu atendo muitas pessoas, né, que são os dois extremos. Ou são pessoas extremamente depressivas, que às vezes não conseguem nem levantar da cama, né, não vê perspectiva de vida, porque o depressivo ele não vê perspectiva de vida. Né? Ele só vê o mundo de agora. Então, agora está muito ruim e não tem perspectiva de futuro. Então, ele vai ficando muito voltado para si. As pessoas que são hoje, né, a gente chama de crise de burnout, né, que é o extremo da ansiedade. Então, aquela pessoa, ela quer fazer tudo e ela está olhando lá na frente, ela está se comparando o tempo inteiro e ela não olha que para ela tem uma joia raríssima dentro de si, que quando você coloca a sua luz para o mundo, né, todo mundo ganha. Né? Que nem eu falo assim, né? Eu gosto muito de usar as coisas da natureza, porque são exemplos fáceis que a gente tem no dia a dia. Sim. O sol de manhã, na hora que ele está amanhecendo lá, então é muito raro a gente conseguir ver o sol nascer. Né? Então, na hora que o sol está nascendo, o que ele veio fazer aqui? Ele vem para fazer o trabalho dele, que é trazer vida para o nosso planeta. Né? Clarear e trazer vida. Sem sol, a gente não teria seres vivos aqui. Então, na hora que ele está nascendo de manhã, os primeiros raios do sol dele vêm aqui para fazer o que ele tem de melhor. Aí os raios do sol, ele vem e brilha para todo mundo. Então, ele vem colocar a essência dele e o brilho dele. Ele não está preocupado se você gosta de calor, se você não gosta do sol. Enfim, ele veio para brilhar para todo mundo. Ele não está preocupado que a lua cheia é mais bonita do que ele. Não, ele vem aqui, fica lá o período que ele tem que ficar aqui e vai embora. E acabou. Então, o brilho dele não tira o brilho que ele tem. Quer dizer, ele não tira o brilho das outras coisas da natureza, como, por exemplo, a lua e as estrelas. Sim. Eu só consigo ver lua e estrela quando está de noite. Então, a gente precisa aprender a navegar, né, do nosso lado, dos nossos dons, dos nossos talentos, mas a gente também precisa olhar para aquele lado que a gente não quer ver. Uhum. Eu só consigo ver, né, esse lado que a gente chama de sombras, alguma coisa assim, quando eu mergulho em mim. Então, assim, quando aparentemente está tudo muito escuro, eu não estou vendo solução para nada, ali, muitas vezes, está a chave para o seu problema. Porque todos nós, aqui nessa vida, a gente tem as nossas demandas, né? Demais. Você tem agora o seu bebê, então você sabe que a demanda mudou. Sim. As coisas mudaram. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade e adaptar as novas coisas que estão acontecendo na vida. Né? Eu, ano passado, tive um ano muito desafiador. Então, eu tive 3 grandes perdas na minha vida. Foi minha avó, minha mãe, minha avó paterna e minha tia, que era como se fosse minha mãe. Então, eu preciso aprender a me adaptar com isso, porque senão, se eu me deixar levar só olhando para as perdas, eu entro numa depressão que eu não consigo mais sair. Então, a gente tem as nossas dificuldades, né? Não é porque eu sou terapeuta, você é zen. Não, a gente, de vez em quando, também, eu explodo, eu sou ser humano. Todo mundo, né? Eu acredito que, assim, uma das perguntas que eu ia até te fazer é essa questão dos pensamentos, né? Os pensamentos, eles dominam a nossa vida em tudo. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu sempre quis ter parto natural. Sempre quis. Você conseguiu ter o parto natural? Consegui. Ai, que ótimo. E era o meu sonho, e eu lembro que todo mundo falava comigo. Não teve uma pessoa que chegou pra mim e falou assim, Ana, você vai conseguir. Não, todo mundo ficava, mas cesárea é mais fácil, você não vai sentir dor. Nossa, parto normal você não vai aguentar, você é muito pequenininha. Então, pra todo mundo, assim, eu tinha que estudar sobre a cesárea, que o parto natural era, tipo, minha última opção. Sendo que é o contrário, né? E eu lembro que todo mundo falava aquilo comigo, não entrava na minha cabeça. Eu nunca cheguei nem a pesquisar sobre uma cesárea. Então, quando eu fui ter o Matheus, eu já estava tão na minha cabeça que ia ser um parto natural que eu não pensei, nem me preocupei. Você nem cogitou a possibilidade. De vir uma cesárea. E foi da forma como eu quis, um parto natural, tranquilo, recuperação 100% muito rápida. Então, eu acredito que o meu pensamento, a forma como eu levei a gestação, ela validou muito para que eu conseguisse ter o nascimento dele tranquilo, né? E os pensamentos, eles realmente, né? Se a gente não tomar conta, ou ele te impulsiona para muito, assim, né? Te leva para crescer, ou acaba com você. Então a gente tem essas duas opções, né? Que nós estamos falando do pensamento, na verdade, que o pensamento é energia, a gente não consegue ver, porque ele está no nosso campo sutil. A gente não vê pensamento, não tem como. Então, a gente tem em média 70 mil pensamentos por dia.
E esses nossos pensamentos, o que você pensou hoje, provavelmente foi o que você pensou ontem, o que você pensou anteontem, né? Normalmente eles são recorrentes. Então, desses 70 mil pensamentos, a grande maioria deles, uma porcentagem de 99% do que a gente coloca na mente, de coisas ruins, elas não acontecem, graças a Deus, né? Ainda bem, né, que a gente tem os nossos guias, os nossos anjos espirituais aqui que nos protegem, porque às vezes a gente pensa meu Deus do céu, se pensar o que aconteceu o que eu tô pensando, meu Deus, né, eu vou morrer amanhã. Então, eles vão tomando forma. Então, tem alguns pensamentos, né, que eu penso, então já vou, automaticamente, aquilo já me traz um sentimento, uma emoção. Sim. E a partir daí, eu vou agir de acordo com aquilo que eu estou pensando. Então, se eu olho para a sua vida e nossa, que legal, a Ana tem, né, tem o estúdio, tem a náutica e tal, então, como é que eu posso ter isso também, Ana? Então, eu olho para você no sentido de admiração. Como é que eu posso ter isso também? Não no sentido de comparação, ou então no sentido assim, então ela tem, eu quero ter melhor do que ela. Que aí você entra nesse sentido da inveja, né? Então, eu me acho tão superior, né, nessa arrogância, que eu acho que eu vou fazer melhor do que você. Não no sentido que eu não vá fazer melhor, mas no sentido, sabe assim, eu sou melhor do que ela. Vou fazer, então ela só vai fazer, né? No sentido da crítica. Isso também não é bom. É a gente, né, se juntar, se unir para fazer coisas boas. E quando você trouxe essa questão do parto de cesárea, a cesárea fica muito nessa coisa do nosso inconsciente coletivo. Né, de que a mulher aqui no Brasil, você não vai conseguir, que é muito difícil, nossa, é muito perigoso, nossa, né, você pequenininha. Gente, mas a Ana tem estrutura para ter o filho vai vir de acordo com a estrutura que você tem. Sim. Você não vai vir com um filho maior do que você consegue ter. Então, é tudo isso, quando a gente coloca o foco naquilo, as coisas vão aparecendo na nossa vida que... quando você, por exemplo, você ficou grávida, então parece que tem um monte de mulher grávida na rua, não é assim? Não, eu ia falar sobre isso. Cara, como que a energia, ela realmente, eu falo com o Lucas, a gente é muito assim, entende que tudo tem uma energia, ou boa ou ruim, aquilo que você pensa, tem aquela questão também da atração. Aí esses dias eu tô conversando com ele, eu tô assim, aí a gente tava falando sobre uma pessoa. Um dia antes a gente falou sobre essa pessoa. No outro dia a pessoa mandou mensagem. Falei assim, nossa, a gente tá muito conectado, né? Tá muito conectado. Aí ontem foi a mesma coisa. Falei assim, eu segui uma pessoa há 2 meses, acompanhava essa pessoa, gostava muito da pessoa. Aí ontem eu recebi ela aqui no espaço, eu falei assim, Lucas, como é que isso tá acontecendo? Não acredito. Tô muito conectada com o universo. E aí quando a gente tá e tem um outro lado também, né? Então vou contar um pouco da minha experiência. Então ano passado minha mãe faleceu de uma maneira muito, muito repentina. Né? Na sequência foi minha avó e minha tia e tal. E aí eu fiquei tanto naquela energia do luto, né, da perda, que todo mundo que eu conversava contava alguma coisa para mim que também tinha perdido a mãe. Falei, nossa, gente, mas quanta gente perdendo mãe, né? Aí quando eu fui me dar conta, gente, isso é a lei da natureza, né? Então a tendência é que os pais vão embora primeiro do que a gente. Então se a gente for viver muito, a gente vai passar por isso, né? Você vai perder seus pais, que é a lei da natural. Então eu comecei a falar, gente, não é que as pessoas estão perdendo mães, todo mundo que eu conheço está perdendo mãe, é porque eu estou vibrando nisso. Então eu preciso mudar meu foco. Senão eu vou ficar só vendo, né, coisas de luto, coisas de tristeza, senão eu vou entrar pro buraco. Opa, então eu preciso mudar. Então são as duas coisas. Então quando você fica só naquela coisa ruim, ir no hospital, você parece que o mundo está doente. Por quê? Porque eu estou vivendo aquela minha realidade. Se eu ligar a televisão, né? Esses jornais que hoje em dia você liga a televisão, você aperta o botão do controle remoto para sair sangue ali, Só né? Só coisa ruim, gente. Então, se você ficar ali focando, porque tem crise, porque, né? Não sei para quem eu estava falando outro dia, mas tem que tomar cuidado porque eu saio com meu cachorro para passear, você tem que tomar cuidado porque aqui na rua, depois de uma certa hora, fica escuro, que não sei o que, você vai ser assaltada. Falei, gente, se alguém vier me saltar, a única coisa que eu tenho aqui para entregar para ele é o saquinho de cocô do meu cachorro. Eu não saio com nada. Então, assim, você está no mundo, a propensa a acontecer coisas para você. Se você ficar focado, né? Mas está todo mundo doente. Mas só tem crise. Mas eu vou lá para Alphaville e eu vou pegar trânsito. Porque vai chover. Porque eu vou ficar alagado. Porque... É isso que você vai trazer. Então, eu te falo de experiência de minha do ano passado. Então, eu preciso mudar. Sim. Agora, se eu começo a olhar, não, realmente, né? Então, a gente tem isso. Como é que eu faço, então, para passar por aquilo? Quais são os meios? Então, porque assim, a gente tem essa questão da lei da vibração.
Então, você atrai aquilo que você está vibrando, que você está sentindo. Então, se fosse só pensar positivo funcionasse, é óbvio que pensar positivo é mais uma coisa que vai encher meu copo lá para eu conseguir o que eu quero. Mas tem que agir também, Mas você tem que agir. Então, se for só pensar positivo, eu ia ficar sentada lá na frente do sofá pensando, então eu tenho $1 milhão na minha conta, eu tenho uma agenda cheia, vou viajar lá, enfim, para onde você quer, Paris, Dubai, entendeu? Eu tenho vontade de conhecer Dubai. Mas para eu conhecer Dubai, eu não preciso só pensar positivo. Eu tenho que saber como é que, né, eu preciso ver viabilizar financeiramente, o que precisa para eu estar lá. Então, eu preciso agir. Então, eu preciso pensar, né, sentir aquilo e vibrar. Então, a gente tem um canal energético no nosso corpo, né, que na medicina chinesa, coincidentemente, se alinha com os nossos chakras, que é isso, né? Então, une o que eu penso, né, o que eu sinto, né? Na medicina chinesa fala-se muito que a nossa mente mora no nosso coração. Então, se eu tenho uma mente muito agitada, pensando sempre, está sempre muito lá no futuro, ou então uma mente que está muito projetada no meu passado, muito em mágoa, ressentimento, o meu coração vai sentir. Aí eu começo a ficar muito fraca, eu começo a ter aceleramento do coração, ou então meu coração ele começa a ter um batimento cardíaco mais baixo. Então, porque os chineses já falavam, então, o que acontece na minha mente, aquilo vai reverberar no meu coração. E o coração, ele é o nosso grande monarca, ele impulsiona não só o sangue para todas as nossas células, para nutrir tudo. Ele impulsiona o que tem dentro dele. Se dentro do meu coração tem mágoa, ressentimento, medo, ansiedade, raiva, né, o tempo inteiro, e isso vai para todas as minhas células. Então, as nossas emoções, elas têm um direcionamento e elas têm um porquê de elas existirem na nossa vida. Né? Não é para a gente nem ficar muito tempo preso nelas e nem também não é para negar. Sim. Então, a gente vive numa sociedade que se você fala que está com raiva, nossa, mas você não pode sentir raiva. Né? Você está indignada. Alguém te fez algo para o seu filho, para o Matheus. Você vai ficar com raiva, vai se sentir indignado? Você vai querer ir para cima da pessoa. Sim. Obviamente que a gente não vai. Então, a gente precisa começar a entender que elas têm uma finalidade. A raiva também é para eu colocar para fora o que eu estou sentindo, que eu estou indignada. Olha, você pode vir até aqui. Então, eu coloco limites na minha vida. E ela, na verdade, né, a gente colocou aqui no Ocidente como raiva, mas ela é uma emoção, né? Emoção é a gente colocar algo para fora, para a gente se mover, que me leva para o mundo. Então, é a energia da ação, é a energia da coragem. Então, é a energia que me faz levantar da cama. Quando eu não sei direcionar para colocar nos meus objetivos, então que a gente vê, né, as pessoas tudo hoje doida, principalmente no trânsito. Hoje uma pessoa no trânsito que colocou a mão na buzina, acho que eu falei, gente, isso é outro problema na buzina dele, realmente tá no ápice do estresse. Né? Como se fosse adiantar, porque a raiva naquela idade é aquilo, né? Algo tá na minha frente e aquilo precisa ser tirado agora, nesse minuto. Então a gente precisa entender e direcionar, então, tem momentos que a gente vai estar estressado, óbvio que a gente tem, né? Eu tenho, você tem, nós somos seres humanos. Então, elas estão aqui de alguma forma, mas se eu ficar o tempo inteiro, sou uma pessoa que tudo me estressa, tudo estou com raiva, tudo me irrita, isso, né, 1 dia, 2 dias, 3 dias, tudo bem, a gente não vai morrer por causa disso, porque nosso corpo ele é muito inteligente para ele saber direcionar aquilo. Mas se eu sou uma pessoa extremamente irritada, a minha vida inteira, não tem como, uma hora meu corpo, ele vai dar sinal daquilo. Então, é isso que a gente precisa começar a entender. Da mesma maneira, por exemplo, né, às vezes eu falo uma frase, as pessoas não acreditam. Você é uma pessoa ansiosa. Somos da natureza ansiosa. A diferença entre você ser e você estar. Então, a ansiedade, na verdade, que a gente coloca como uma coisa ruim, ela não é. A ansiedade, no sentido bom, a gente saber usar essa energia dessa emoção, ela me dá foco. Sim. Então, a raiva, ela me impulsiona. Então, a raiva vai me ajudar a ter planejamento. Eu planejei estar aqui na náutica. Então, como é que eu vou fazer para chegar até aqui? Então, eu tive foco de olhar, então eu vou ver qual é o melhor trajeto para chegar lá, o tempo. Então, eu coloquei foco para chegar até aqui. Essa é a ansiedade boa. Ai, que legal! Vou falar na náutica. Então, sabe aquele friozinho na barriga? Essa é a ansiedade, no sentido assim, tô vivo. Né? Nossa, eu vou viajar, que nem eu falei, né? Vou viajar para Dubai. Vamos supor que eu vou para Dubai lá em final do ano. Nossa, que coisa boa, sabe aquela coisa que faz nosso coração pulsar de alegria? Sim. Essa é a ansiedade boa. A diferença é a euforia.
Aquela pessoa que quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu tô aqui na Náutica, mas eu tô pensando como é que eu vou embora, que se eu vou pegar trânsito, vai chover, como fazer para chegar em São Paulo. Aí quando chegar em casa que eu tenho que fazer isso e aquilo, que eu vou fazer. Essa é a euforia. Aí sim é ruim. Aí vai ser danosa. Ela né? ela entra no sentido desespero. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então é a mesma coisa assim. Então nós vamos comer. Então você não tem como eu comer em uma única refeição tudo que eu tenho para comer no café da manhã, no meu almoço, no meu jantar. Então eu tenho que saber fracionar as coisas que eu vou fazer na minha vida. Então eu tô tão eufórica, preciso fazer tudo ao mesmo tempo, então eu vou comer tudo que eu tenho para comer no café da manhã, porque eu tenho que fazer um monte de coisa no mesmo dia. Tem dia que vai ser assim. Mas eu não posso viver dessa maneira. Sim. Isso vai lesionar meu coração há algum tempo. Né? Por isso que a gente vê tanta gente hoje com ai, né? Eu já tive crises. Eu já tive crise de ansiedade de chegar no pronto-socorro com o coração na boca. Aí o médico vai lá, a enfermeira, né? Da triagem, vai lá, deita você na maca. A maior paciência do mundo. Você vai lá fazer o eletro. Ela faz o eletro. Ai, moça, não deu nada no seu eletro. Como não deu nada no meu eletro? Eu tô sentindo. Olha, eu senti demais, você tá estressada. É que ele te deixa mais estressada ainda. Como se eu tô sentindo? Porque não tá no campo físico ainda, que eu falo assim, né? Não sai no exame. Mas tá no meu campo meu energético, das minhas emoções. E que bom, porque quando vem na parte física, aí para você consertar isso é mais difícil. Da mesma maneira, por exemplo, né, o medo, né? Então a gente vive a sociedade com muito medo, né? Isso não é medo, isso é pânico. Diferente. Então, o medo, ele me protege. Então, eu não vou ser doida, vamos supor, que nem, por exemplo, semana retrasada, choveu muito em São Paulo, eu fui passar no lugar e tava alagado. Então, eu sei que se eu passar com o meu carro ali, eu posso danificar meu carro, eu posso ficar presa ali, perder meu carro, enfim, né, ter outras questões. Eu não vou andar no centro de São Paulo à noite. Então, ele é para me proteger. Quando eu entro no excesso do medo, que é esse pânico, que é essa síndrome do pânico que tem atacado todas as pessoas, tudo para ela é perigoso. Tudo é perigoso, tudo é perigoso. Aí já sai do campo da patologia. E aí tem um outro lado do medo também, que é essa insegurança. A pessoa não confia nela, porque ela se compara. Então, o grande problema hoje das pessoas se sentirem inseguras, né, no meu ponto de vista, do que eu estudo, das pessoas que eu atendo no consultório, é isso. Eu olho para a Ana está fazendo melhor, então eu fico o quê? Eu fico insegura. Porque as coisas da Ana vão ser melhor. Então, quando a gente se compara, a gente fica insegura. E aí eu não confio em mim. Se eu não confio em mim, como é que eu vou fazer como é que eu vou me realizar na vida? Sim. Então, o medo, né, ele está muito ligado nessa região dos rins, né, de acordo com uma das visões que eu estudo. Então, as pernas, quando a gente está comendo, a nossa perna, o nosso glúteo, o nosso quadril, ele se contrai. Porque eu não quero ir, eu quero ficar, né? Então, quando a gente começa a ter muito problema nas pernas, nos pés, na região lombar, é isso. O medo, ele quer me paralisar de alguma forma e eu não consigo ir para frente, né? Porque a gente se realiza no mundo através do nosso corpo, através dos nossos pés, das nossas pernas, que vão nos levando para a gente se realizar. Nossa, muito bom. Assim, você passou pra gente uma visão de que os sentimentos, eles servem para, na verdade, não para te frear, né? Como as pessoas falam, mas para te impulsionar. As emoções, no caso. Exatamente. Né? Então, assim, a raiva ela pode ser usada para algo bom, a ansiedade também. É você saber diferenciar um do outro, né? Exatamente. Que nem tem uma outra coisa, né? Que as pessoas também falam que, mas é muito ruim, né? Sentir tristeza. A tristeza também é uma emoção que ela me traz para dentro. Eu vou para dentro, eu vou para mim. Né? Então ninguém fala, né, que põe o peito para fora, nossa, eu tô triste hoje. Ninguém fala isso, né? Quando você fala que tá com triste, né, o seu corpo ele se contrai, você sente ele se contrair, você vai para dentro. Quando você tá com raiva, é o contrário, né? Ninguém fala que tá com raiva de braço cruzado. Você fala que tá com raiva, você já quer, no sentido de você se mover, né, de você ir para fora. Então a tristeza, ela vem para nos dizer que a vida tem fim. Então, uma parte, por exemplo, desses lutos que eu passei é nesse sentido. A vida tem um fim. Tudo na nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Né? Seja na vida, seja o meu trabalho, seja o meu relacionamento. Então, tudo isso tem um começo, tem um meio e tem um fim. Para quê? Para que eu entenda que nesse período que aquilo está na minha vida, eu tenha contentamento e alegria, porque uma hora aquilo vai acabar. A nossa vida é cíclica.
né? Tem altos e tem baixos. Então, nesse período que a gente está, entre aspas, né, nessa parte baixa, né, que é essa parte da tristeza, que eu perdi algo, né, que algo se encerrou, não é para eu ficar apegada àquilo, é para entender. Então, tá bom, então vamos aproveitar o melhor que a vida tem para nos dar. Que uma hora isso vai fechar o ciclo e vai vir um ciclo novo. Já pensou se o bebê ficasse na sua barriga aí mais não sei quanto tempo? Ah, porque eu não quero me apegar, ele é só meu. Uhum. Então, foi um ciclo, acabou. Então, agora, né, o Mateus entra num outro ciclo. Sim. Então, são ciclos que começam e terminam, ciclos que começam e terminam. Então, ela vem como essa mensageira. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eu falo, tem que ser como aquela amiga bacana que vai lá na sua casa tomar um café com você, enfim, né? Senta na mesa, traz uma mensagem e vai embora. Nossa, que bacana, trouxe algo para mim. Quando a gente conversa com outra pessoa, sempre tem alguma mensagem Sim. que a pessoa traz. Nossa, que bacana, não tinha olhado para esse ponto de vista da Ana. Aí, quando ela vem, que eu falo aquela visita indesejada, que ela chega na sua casa no sábado de manhã, Não avisa. no domingo de preferência, de manhã, não avisa, eu vim para o almoço. E aí não fala nada e chega e fica na sua casa, pega o seu controle remoto, quer falar o que você vai assistir, fica dando opinião da sua vida, que não sei o quê. Aí chega, ai, que pena que hoje é domingo, tem que ir embora, se fosse sábado eu dormir aqui. Então não é para ser aquela visita indesejada, sabe, que quer tomar conta da sua vida, uma conta de tudo. Ela tem que vir para trazer uma mensagem. Entendi a mensagem? Tá bom. Vida que segue. Sim. É. Você falou sobre isso no estômago não, nas pernas, né? Nas pernas, no quadril, rim. na lombar. Isso. Que isso aí, no caso, é a... tem a ver um pouco com medo, com as inseguranças que a gente tem na vida. Sim, por exemplo, dores de cabeça. A dor de cabeça a gente precisa analisar. Dor de cabeça tem várias possibilidades, né? Mas aquela dor de cabeça no estilo enxaqueca, que é aquela que dói dentro do olho, né? Que você sente pulsar assim, que você não consegue nem abrir o olho direito. Então, isso é muita irritabilidade, né? Então, porque a gente tem um canal energético que é do fígado, que ele é responsável por essa emoção dentro do nosso corpo, que ele começa lá no dedo do pé e ele sobe até o topo da cabeça. Então, quando a gente está com muita raiva, a energia da raiva é uma energia para cima, ela é uma energia para fora. Então, a pessoa às vezes fica vermelha, fica com os olhos vermelhos, então aquela dor de cabeça bem pulsátil que a gente conhece como enxaqueca. E tem aquelas dores de cabeça, que é aquela mais que você não sabe direito se está doendo na nuca, se está doendo no topo da cabeça. Então, depende da região da cabeça aonde dói. Às vezes pode ser realmente, né, preocupação. Eu penso tanto, penso, não acho solução para os meus problemas, e aquilo começa a me dar uma irritabilidade, uma irritação. Então, tem essas duas vertentes, né? Nossa, isso pra mim faz muito sentido, porque assim, às vezes eu fico igual, essa manhã eu acordei com dor de cabeça. Acordei com a cabeça doendo, desde ontem à noite, e aí eu fui parar pra pensar, por que minha cabeça tá doendo? Aí eu fui ver, foi porque eu passei raiva. Então. Eu falei assim, gente, o povo fica me fazendo passar raiva, me fazer sentir dor de cabeça. Mas é que eu falo, em algum lugar o nosso corpo, ele vai dar sinal. E aí, o né? que eu fiz? Eu usei essa raiva pra falar, pra me expor. Porque, assim, pelo fato de eu ser uma pessoa muito tranquila, não procurar evitar confusão, briga. aí eu vou e me fecho. Só que eu tenho percebido que, pelo fato de eu me fechar, as pessoas, assim, acham que eu aguento tudo. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou aproveitar que eu tô com raiva, que eu já tô com dor de cabeça, então eu vou falar mesmo. Ligar o botãozinho, né? Eu vou falar aquilo que eu tô sentindo, que eu não tô gostando. Porque é a melhor coisa, a gente também precisa expor o que a gente sente, né? Exatamente, porque assim, quando a gente não expressa o que a gente sente, se você fez alguma coisa pra mim, tudo bem, vida que segue e tal, mas se for uma vez, 2 vezes e 3 vezes, se eu não, né, olha, não tá bacana aqui, Ana, vamos, né, arrumar, isso, aí eu vou engolindo aquilo, né, aí eu vou, na verdade, eu vou me nutrindo, vou engolindo aquela emoção. Sim. Então, algumas pessoas, quando passam por uma raiva muito grande, né, querem comer, né, então eu vou comer, né, preciso tirar isso aqui, né? Outras pessoas se nutrem daquela emoção e perdem a fome, porque para o nosso corpo, o que é físico e o que é essa parte energética, para ele é a mesma coisa. Então, o nosso aparelho digestório, por exemplo, ele não digere só comida, né, o que a gente coloca na boca. Ele digere, por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? Por exemplo, quando a gente lê um livro, nossa, eu devorei aquele livro. Né? Então, ele tem esse sentido. Então, se eu fico pensando,
fico muito querendo achar solução para os meus problemas, eu posso ter problemas depois no meu aparelho digestório, né? Sim. Como, por exemplo, no estômago. Fico me alimentando, me nutrindo de raiva. O que não é bom pra gente, né? Por isso que a gente tem que falar. Mas falar assim, né? Não pra ofender outra pessoa. Então, mas aí essa cultura que a gente tem, né, de que a gente, mas você não pode falar o que você pensa, né, você tem que ser boazinha. Por exemplo, a gente que é mulher, a gente vive muito nisso, né, de que Sim. a mulher tem que ser obediente. Obediente não no sentido de obedecer alguém, mas a gente tem que ser comportada. Não, imagina, né, que a gente é louca, que a gente é doida, que, ai, meu Deus, você deve estar de TPM. Não, não é, eu sou um ser humano, então eu preciso colocar, e a raiva, expressar a raiva não é algo gostosinho. A gente às vezes não gosta, mas a gente precisa aprender a fazer isso. Porque senão depois isso vai ter consequências no meu corpo, né? Nós mulheres, por exemplo, uma maneira de a gente ver isso muito nítido é no período pré-menstrual. Porque eu não consigo colocar aquilo para fora e aí quando chega nessa semana o negócio fica tudo compactado, condensado, né? Sim. E aí a gente acaba explodindo. E sobre crenças limitantes, Sol? Acredito que muita gente tem, e isso também é uma trava, né? É uma Pra trava. muita Então, gente. na verdade, eu vou agir de acordo com o que eu acredito na minha vida. E nós, enquanto nós estivermos aqui, a gente vai ter crença de alguma coisa. Para saber se aquela minha crença está me limitando ou não, é eu olhar para uma outra pessoa que eu acredito que possa pensar diferente de mim. Então, se eu tenho uma crença, né, que, não tenho capacidade de dirigir, de vir de Santana para cá, mas tem uma outra mulher na minha faixa etária que dirige, que vem para cá, então é uma crença limitante minha, porque tem outra pessoa fazendo diferente de mim. Você não pode. Então, ela vai sendo construída na nossa vida, como eu falei, né, desde o útero da nossa mãe. Então, tudo que a mãe está sentindo, ela está pensando, o bebê, ela que está lá, ele não está sabendo se aquilo é certo ou não. Então, quando a gente nasce, tudo que é falado, que é dito pra gente, né, dos nossos cuidadores, sejam nossos pais ou não, depois os nossos professores, os nossos irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, o coleguinha de escola. Então, tudo isso, né, as religiões que a gente frequenta, e aquilo fica na minha cabeça. Fica e tem a crença do inconsciente coletivo, né? Por exemplo, você trouxe, mas você é pequenininha, você não vai ter bebê natural. Porque todo mundo no Brasil tem bebê de cesárea. Então, isso é uma crença do inconsciente coletivo. Você provou o quê? Que posso fazer sim diferente. Então, quando a gente começa a detectar, e uma forma da gente detectar isso é a escrita. Então, eu sempre falo para as pessoas que essa escrita terapêutica, escrever o que você sente, escrever o que você, de um determinado assunto, como por exemplo, né, de trabalho. O que você ouvia na sua casa quando você era criança, que seus pais falavam de trabalho? Por exemplo, eu, né, na minha casa, a gente ouvia aqui, tem que trabalhar duro, que é muito difícil, né? O meu pai e a minha mãe é daquela época, né? Eu, quando comecei a trabalhar, que você tinha que ter um registro em carteira e ficar naquela empresa até morrer. Né? Que se você ficasse plano de emprego a cada 2, 3 anos, será mal visto. Então, isso era o que eu ouvi. Então, quando eu saí do trabalho, né, da CLT, que eu fui ser terapeuta, a minha mãe ficou horrorizada na época. Meu pai já não era mais vivo. Mas minha mãe ficou horrorizada. Você vai trocar um trabalho que você tem de 20 anos, uma multinacional, que você tem garantias como é que fala? Assistência médica, fundo de garantia, que não sei o quê. Nananã. Então, é isso que eu ouvi. Então, a gente, dependendo da área que você quer trabalhar, que está te travando, o que você ouvia na sua casa a respeito daquilo? Então, aí quando você começa a escrever, eu ouvi assim, eu penso assim também. Então, como é que eu mudo? Aí você traz lá do seu inconsciente, ou do seu lado sombra, cada um chama de um nome, e você começa a trazer para o seu inconsciente, que isso é o autoconhecimento. Então, essa é a primeira parte. Se autoconhecer, eu acho que é o mínimo de qualquer ser humano. A questão do autoconhecimento é a autotransformação. E aí que é onde o bicho pega, que a grande maioria das pessoas não quer passar. Eu quero me autoconhecer e prelim, pim, pim, né? A lâmpada do Aladim já veio e já resolveu para mim. Então, esse processo de autotransformação, que é o processo mais difícil. Mas depois que você passa por aquilo, ufa, foi. Né? Então, você, durante o parto, você deve ter imaginado como que deve ter sido, né? As dores que você teve, né? Contração. Horas. Então, foi uma transformação de um ser que estava em você, que ele precisou sair. Foi gostosinho ali na hora que você tá? Não, não foi, mas depois, que delícia, o bebê nos seus braços. Então, esse processo de transformação, que é o mais difícil, que a grande maioria das pessoas não quer passar. Sim. E tá tudo bem.
Não estou julgando se está certo, se está errado, cada um está no seu momento. Mas a gente precisa passar por isso. Se a gente quer realizar algo na vida, né, esse tal de propósito que todo mundo está falando, eu preciso, em primeiro lugar, saber quem eu sou, do que eu gosto, quais são as coisas que me incomodam e as coisas que eu quero colocar por baixo do tapete, que eu não quero ver. É aí que tá. Aí depois que você viu, não tem mais como desver. Não tem como desver. Aí você tem que, né? Você sabe que aquele negócio tá ali. Que uma hora você vai precisar olhar. Se você não quer olhar, a vida vem e traz coisas para você olhar, né? Você querendo ou não, tem situações da vida que ela te escancara assim. Meu, agora é hora de olhar para isso, né? Porque eu vou adiar isso até quando? Que aí esse é o processo que não é o processo gostoso. Sim. Mas depois você vai ver, nossa, depois que você passou por aquilo, né? Que nem você teve bebê, passou. Ai, você vai ser lembrado da dor que você sentiu? Não, que você nem lembra mais. Então, é bem isso mesmo. E deixa eu te perguntar também, a gente falou muito sobre essa questão de propósito, vida próspera. Quais os pilares que você acha essencial para ter uma vida próspera? Acho que a primeira coisa para a gente ter uma vida próspera é porque a gente liga muito prosperidade com a parte financeira. A gente fala, então eu sou uma pessoa próspera. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Eu tenho a náutica fazendo sucesso. Ótimo, isso é uma parte da nossa vida, a parte financeira. Mas a gente tem, para eu chegar aqui, né? Quanto que você não precisou fazer para estar aqui, você e a Márcia? Então, antes disso, tem um processo onde a gente começou, que é o autoconhecimento. Eu preciso saber o que eu gosto, para eu então colocar o meu foco, meu objetivo ali. Se eu não sei o que eu gosto, se eu não sei quem eu sou, as coisas que me dão prazer, as coisas que me incomodam, as coisas que eu preciso ainda olhar, que são essas crenças, né? Uns falam crenças limitantes, outros falam do lado sombra, enfim. Se eu não olho para isso, eu não sei, eu não tenho como ser uma pessoa próspera. Eu só não sei nem quem eu sou. Então, tudo com aquele velho ditado, né? Velho clichê. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho te serve. Né? Então, eu quando venho para cá, eu olhei. Né? Coloquei o endereço da Náutica, coloquei no Waze e eu escolhi qual era o Waze, ele te dá normalmente 3 opções. Eu olhei qual que era o melhor caminho para mim. E aí sim eu coloco foco naquilo. Então, se eu não estou conectada comigo, com a minha espiritualidade, né? Não estou falando de vínculo religioso, assim, a espiritualidade que habita em mim, essa minha essência, eu não tenho como ser uma pessoa próspera. Eu vou querer sempre ser uma cópia mal feita de alguém. E ninguém quer a cópia mal feita, né? Você quer o original. Que nem, por exemplo, né? A gente vai falando de refrigerante. Eu não tomo refrigerante, mas enfim. Ninguém quer, se você tem uma Coca-Cola e uma Pepsi, as pessoas vão tomar Coca-Cola, gente. Você vai tomar Pepsi porque não tem Coca. Quem toma Coca-Cola não toma Pepsi. Sim. Você entendeu? Então, você fica uma cópia mal feita. Você sabe que ela existe, mas você vai querer sempre o original. Né? A gente não quer uma cópia mal feita ainda, normalmente, que seja mal feita. Então, quando você sabe quem você é, esse é o primeiro pilar. Esse pilar seu da espiritualidade. E você tem que ter uma mente próspera e uma mente abundante. Se você ficar olhando só para o que está faltando na sua vida, é porque eu não tenho, então, um estúdio para gravar, tal, que nem eu tenho as meditações que eu tenho um canal no Telegram. Eu não tenho um estúdio na minha casa aqui, igual a Náutica, bonitinho. Eu gravo no meu celular. Eu comprei um microfone de lapela, gravo, coloco uma musiquinha lá, né, de fundo do YouTube e gravo. Então, eu vou ficar esperando ter o melhor momento, né? Então, você fica lá no quando eu tiver, quando, não sei o quê. Né? E aí você não sai do lugar. Então você precisa pensar como uma pessoa próspera. Então você pega alguém que você gostaria de, como uma pessoa que você admira. Não precisa ser só na área profissional, mas você pode admirar uma pessoa que você gostaria de ser, né, evoluída espiritualmente. Sei lá. Você pega uma pessoa que você tem como uma figura que você gostaria que ela fosse. Quais são os hábitos daquela pessoa? O que ela fez para chegar naquele lugar? Eu posso fazer o mesmo caminho? Não, você não vai fazer o mesmo caminho. Você vai entender como é este caminho, porque o caminhar é de cada um. Né? E eu não tomo banho por você, né? Eu não como por você, né? Não vou no banheiro por você. Eu preciso tomar o banho por mim, comer por mim, ir no banheiro por mim. Eu ajudo você, mas o caminho é de cada um. Sim. Então, se eu não tenho saber quem eu sou, ter essa mentalidade próspera, só ficar olhando, ó vida, ó céu, ó azar, que nem eu falo, né? A gente tem, eu era muito assim, não que de vez em quando a gente não seja, mas assim, eu falo, hoje em dia tem cinema 3D, videogame 3D, televisão 3D, mas existem pessoas 3D.
essa pessoa 3D, ela nunca vai ser próspera, porque é a que vive no desânimo, na desgraça e na derrota. Ó céu, ó vida, ó azar. Tinha um desenhinho quando eu era criança que era o Lip e o Hard. Nossa, vamos lá para Alphaville, que legal, não sei o quê. Hoje uma pessoa fala assim, nossa, mas você vai para Alphaville hoje? Vai cair um toró. Eu falei, gente, se chover, sabe o que eu vou fazer? Vou no shopping ali do Iguatemi de Alphaville, que eu não conheço, fico lá esperando a chuva passar e vou pra minha casa. Pronto, acabou. Então, se eu fico olhando só para, como a gente estava conversando, só para as dificuldades, você pode ter certeza que as dificuldades vão aparecer para você. Sim. Então, quando eu saio dessa pessoa 3D, se eu sou uma pessoa 3D, não tem como ser uma pessoa próspera. Não tem. Ou eu ficar tendo ciúme da outra pessoa, tendo inveja. Às vezes parece coisas tão óbvias, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Sim. Então, fico toda hora me comparando com a outra pessoa, me sentindo insegura. Não tenho como ser próspero. Se eu quero ter um relacionamento e eu não me acho bonita, não me acho interessante, eu posso ir na balada, posso ser o que for, eu não vou conseguir arrumar, né, um namorado, um peguete. Eu não confio em mim, não me acho linda, eu posso ser a mulher mais linda desse mundo, eu posso ser a Gisele Bündchen. Se ela não confia nela, não tem como. Então, esse é um pilar. E eu preciso ter essa mentalidade e esse sentimento de abundância na minha vida. Então, estar contente e alegre pelas coisas que eu já tenho. E aí, as coisas vão aparecendo. Então, quando acontecer uma coisa muito boa, quando você tiver esses pensamentos, né, que você vê, que estão te levando lá para esse lugar do 3D, né, tem uma técnica que ela é muito simples. Né? Então, você fecha os olhos e você pode falar ou em voz alta, se você estiver sozinho e se sentir confortável de falar, ou você pode falar mentalmente, né? Você fala, esse pensamento está cancelado, cancelado, cancelado. Aí você fecha os olhos e põe as duas mãos assim no seu coração, inspira e deixa ele embora. E aí você pode trazer para você uma sensação de algo que te trouxe o pensamento contrário daquilo. Se você não está se sentindo confiante, então, que momento da minha vida que eu já fui confiante? Porque nós somos pessoas confiantes. A gente já passou por desafios, mas foi o desafio mais simples do mundo. Como, por exemplo, quando eu era criança, aprender a escrever. Quando você é criança, hoje a gente aprende a escrever, então eu já passei por um desafio. Então, todos nós já passamos por desafios, mesmo que sejam pequenos, para aquela época, mas nós já passamos. Então, essa é uma maneira de a gente cancelar esse pensamento, porque senão ele vai embora. Sim. Ele vai te levar para um lugar que você não vai. Então, quando vier esses pensamentos, essa é uma coisa. A segunda coisa que a gente pode pensar, isso realmente é verdade? Aí eu sou uma pessoa insegura? Aí a primeira instância vai responder, nossa só, eu sou uma pessoa insegura. Fala para mim. Aí eu vou perguntar, mas você tem certeza que você é uma pessoa insegura? Quando você pergunta, você tem certeza que você é uma pessoa insegura para você mesma? Aí você já começa a se questionar. Aí esse pensamento já não tem tanto peso assim. Porque aí você vai relembrando de coisas que você já fez. Por isso que a gente escreve, né? Uma outra coisa que é bem bacana de escrever é a gente fazer tipo uma linha do tempo a respeito da nossa vida. De tudo que a gente já fez, que a gente tem memória. Como, por exemplo, agora, né, pegando o seu filho, né? O Matheus, quando ele começar a andar, para ele, nossa, vai ser o maior desafio da vida dele. Porque é aquele momento. E aí a gente vai tendo o desafio de quando a gente vai para a escola, de quando você vai aprender um outro idioma, quando você vai dirigir, então, né? Hoje o carro é automático, mas na época, assim, a retrovisor aqui, eu pensei, meu Deus do céu, eu não aprendi a dirigir nunca na minha vida. Né? E hoje você senta no carro, você vai embora. Então, quando a gente começa a olhar os desafios que nós já passamos, aí esse lugar de insegurança e toma lugar para confiança. Se eu ficar alimentando a minha insegurança, a minha ansiedade, a minha tristeza, é óbvio que aquilo vai aumentar. Então, essa é uma coisa. E aí, quando para a gente ser próspero, a gente precisa, uma outra coisa, é sair aquele bendito verbo que ele deveria ser excluído do nosso idioma, que eu deveria. Eu deveria ter feito tal coisa. O deveria, ele já vem embutido nele, culpa, porque eu deveria ter feito alguma coisa e não fiz, então já me sinto culpada, né? E um erro. Então, o deveria, ele vem embutido de erro. Então, eu errei, eu deveria ter feito tal coisa. Então, quando a gente tira esse deveria, eu deveria ter feito tal coisa. Pronto. Você já se coloca no lugar de pessoa insegura, porque você errou, né? Você não se considera uma pessoa, entre aspas, né, perfeita, porque nós não somos perfeitos, somos seres humanos e a gente erra. E vem a culpa. Então, a culpa, ela é o sentimento de vibração mais baixa que existe. A culpa, a vergonha. Então, a culpa, dentro das coisas que eu estudo, né, eu acredito muito que a gente não tem só uma vida.
A gente vem para a gente reaprendendo, né? Como tá aí na Bíblia, cada um interpreta de uma forma, né? Mas Jesus falava assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Eu entendo que a gente tem vidas e vidas. Então, a culpa é a única emoção, o sentimento que a gente leva para as outras vidas. Então, por isso que a gente tem que limpar. E uma forma da gente limpar é a gente se perdoar, porque assim, quando eu fiz determinada coisa que eu acredito que eu deveria ter feito, é a consciência que eu tinha naquele momento. Agora que eu já sei, né, que eu falo, depois que a gente vê, não tem mais como desver, então agora eu vou fazer diferente. Aí sim, eu saio desse lugar de culpa. Se eu fico persistindo no erro, aí é uma outra história, é uma escolha da pessoa. A gente tem escolhas do que eu vou pensar, eu escolho o que eu vou comer, eu escolho a roupa que eu vou vestir, então o tempo todo é escolha. Né? Então, tirar esse lugar. Né? E ter as atitudes de prosperidade. E você também, uma outra coisa que é muito difícil para a gente que é ser humano, é a gente admirar pessoas prósperas. Nossa, né? Porque a gente acredita muito nisso, né? Que quem é próspero, porque quem é próspero, né? Quem é nessa parte financeira, porque a gente aprende o quê? Né? Aqui no Brasil, que a gente escuta muito, porque rico é tudo bandido, né? Rico é mau caráter, rico ele fica pisoteando em quem tem menos recursos financeiros, né? Ou quem é rico não entra no reino dos céus. Tem todas essas coisas que a gente precisa, de onde vem isso? Eu realmente acredito naquilo? Né? Abençoar as pessoas prósperas, abençoar o seu dinheiro. Sim. E assim, seguindo isso, né, eu acho legal que a gente vai mudando também os nossos pensamentos. Pessoal, a gente já está encaminhando aqui para encerrar. Infelizmente, a gente tem passa muito rápido, né? um evento. Nossa, eu tô assim, olhando aqui o relógio, os meninos tá assim, Ana, tem um evento. Eu tô assim, meu Deus, parece que a gente acabou de começar. E o bate-papo com você foi incrível. Adorei. Imagina, eu adorei. Espero ter sido uma contribuição na vida de todo mundo. Eu acredito que tudo que você trouxe aqui são coisas que realmente a gente pode levar para o nosso dia a dia. Tomar cuidado com o que a gente pensa, com a energia que a gente atrai, porque tudo isso faz uma diferença muito grande no nosso futuro. E é isso, pessoal. A gente encerra aqui. Gostaria de falar mais alguma coisa, Sal? Eu queria passei esse exercício, né, de quando vier esse pensamento, você falar que está cancelado e trazer para você uma sensação de confiança. Falei dessa questão da escrita. Tem um outro exercício, né, mesmo quem está só ouvindo, não vai assistir, ele é muito fácil de fazer. Então, nessa região que a gente chamou de chakra cardíaco, perto do coração, quando vier uma emoção, que essa região do nosso coração é a nossa grande central emocional, eu falo, né? Então, tudo a gente vai guardando aqui, independente da emoção, do sentimento que seja. Você dá umas batidinhas assim com os 3 dedos, né? O indicador, o médio e o dedo anelar. Você bate, você fala assim, ó. Você enche o peito de ar e vai soltando de acordo com o tempo que você consegue ficar, né? Segurando o ar no seu pulmão. Então, você faz assim, ó. E faz umas leves batidinhas aqui na região do sul cardíaco, sabe? Não é para socar o seu cardíaco, né, gente? É para fazer assim, e você faz umas 3 vezes e imagina aquele sentimento que você tá, ele se dissolvendo, ele se saindo. E isso não leva mais do que 1 minuto. Então, se você está num lugar que você não consegue fazer, sempre tem o lugar, a nossa caverna mágica, que eu falo que é o banheiro. Ninguém vai ficar batendo na porta do banheiro para que você demorando aí. Então, você vai no banheiro, faz esse exercício. Eu tenho outros exercícios também, que eu tenho um canal no YouTube, né? O canal no YouTube é Sol Medeiros. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Sol com 2 L, Medeiros, né? E eu tenho o site, que é Sol Medeiros. Lá no site você consegue, aí tem um link do meu canal do Telegram, que tem as meditações, né? Ou no Telegram, no Spotify, tem o canal no YouTube, tem Instagram. E de segunda-feira eu faço um trabalho de reiki solidário, coletivo. Quem quiser participar, receber reiki, é toda segunda-feira às 19h19, 20 minutos, para coletivo, para quem quiser receber também. Se alguém quiser, manda mensagem para mim, que vai ser um prazer. Aí, gente, então já podem ir lá, já siga a Sol aí nas redes sociais dela. Já peço também que vocês curtem esse vídeo, compartilhem, porque eu tenho certeza que o que a Sol passou aqui vai ajudar muito na vida de outras pessoas. E agradeço a vocês por participarem com a gente dessa tarde. E na próxima quarta-feira a gente se encontra aqui, tá bom? Até mais. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada, Sol. Imagina que agradeço.